Olá pessoal, marhaba, kefir halkum. Meu nome é Ajlan Sadiq Adi, em árabe se pronuncia Eshjen Sadiq Edi. Quero primeiramente agradecer ao convite do professor Eber, o professor de vocês aí, que vai estar discutindo sobre a questão palestina, o conflito Palestina-Israel, a questão do sionismo. E ele me pediu para que eu fizesse esse vídeo falando um pouco da minha experiência enquanto filha de palestinos e também uma militante da causa palestina. Bom, meus pais são palestinos de um vilarejo lá na Cisjordânia chamado Kfar Malek, e eles vieram aqui para o Brasil. Meu pai veio em 68, a minha mãe veio em 72, e aqui eles se casaram inclusive na Bolívia, e eles estavam na cidade de Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, e lá tiveram os 4 filhos, eu e mais meus 3 irmãos. Bom, em Corumbá tem uma comunidade palestina de mais ou menos 200 a 300 palestinos, contando também com os descendentes de palestinos, e essa comunidade ela é fruto da diáspora palestina por motivo da resolução 181 da ONU, que acabou estabelecendo, a partilha do território palestino, da Palestina, entre um Estado árabe-palestino e um Estado judaico em 1948. Isso foi, de certa forma, um acordo entre a Inglaterra, Estados Unidos e Israel, ou os judeus sionistas. E interessante é que o povo menos consultado foi o povo palestino, ou seja, o povo não consultado sobre essa partilha foi o povo para quem essa partilha mais interessava, que foi o povo palestino. E dessa partilha resultou na expulsão dos territórios, de suas terras, de aproximadamente 800 mil palestinos e palestinas, e de uma população de 2 milhões de palestinos que estavam na Palestina até 1948. Então, a comunidade palestina de Corumbá é o resultado dessa diáspora, dessa expulsão e também da morte de milhares de palestinos. Não foi uma simples expulsão. E também, enfim, de outros acontecimentos, como queimaram as aldeias onde os palestinos viviam, de forma que sumissem qualquer resquício de sinais de vida naquelas aldeias, naquela região. Então, as várias comunidades palestinas que existem no Brasil e esparramadas pelo mundo é resultado desse acontecimento em 1948, muito conhecido entre nós como Nakba, que significa a catástrofe. Então, a gente sempre, no dia 15 de maio de 48, a gente sempre rememora a Nakba. Bom, falando um pouco de mim, eu sou graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e isso em 2006 para 2007. Em 2008 eu fiz meu mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também, mas na cidade de Campo Grande, no campus de Campo Grande. E, bom, confesso que eu saí da psicologia bastante voltada para a perspectiva psicanalítica, da psicanálise freudiana e tudo mais. E foi no mestrado em Educação que eu tive mais contato com a psicologia social, com uma perspectiva social de mundo, uma perspectiva social de realidade. E, bom, depois eu comecei a trabalhar e tudo mais, e sempre trabalhei na área da psicologia social. Atualmente eu estou fazendo doutorado em Psicologia Social na USP, aqui de Ribeirão Preto, e o meu trabalho de pesquisa é analisar os discursos sobre terrorismo nos livros didáticos de história e as possíveis associações desse discurso sobre terrorismo com os contextos árabes e islâmicos. Ou seja, quando se discute terrorismo, se discute contexto árabe e contexto islâmico como se fossem fatos inerentes, ou seja, intrinsecamente relacionados. E se esse discurso encontra-se dessa forma, quais as consequências dele para os processos de xenofobia e islamofobia? A minha pesquisa vai se desenvolver nesse âmbito, nesse sentido. Bom,
e a minha ligação com a questão palestina, ela se deu porque eu sempre fui uma militante de todas as causas, de todas as minorias políticas, como professora de psicologia social, sempre envolvida com as questões feministas, a questão dos direitos das mulheres, a questão dos direitos dos indígenas, das pessoas negras, das pessoas LGBT, das pessoas com deficiência, do movimento campesino, enfim, eu sempre estava muito voltada a apoiar todas essas causas que sofriam, né, por injustiças e estavam reivindicando os seus direitos, seja o seu direito a uma determinada sexualidade, seja um direito à questão de gênero, seja direitos de sobrevivência, seja direito à terra. E quando eu parei, né, para começar a pensar no meu projeto de doutorado, eu falei, mas qual que é a causa que mais me toca enquanto pessoa? Qual que é a causa que mais me toca existencialmente falando? E foi aí que eu descobri a Palestina, né? Eu falei, não, a causa que mais me toca é a Palestina, mais do que a causa feminista, por exemplo. E aí foi que eu fui descobrindo, decidi me aprofundar sobre a questão palestina, estudar com mais dedicação. E, enfim, a rede foi se estabelecendo, né? Não é à toa que através das redes sociais o Weber me conheceu, sabe da minha luta, acompanha as minhas postagens, né, meu envolvimento. E aí as redes vão se estabelecendo e agora ele me pede para fazer esse vídeo, né? Então a gente vai tendo cada vez mais contato com pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente à questão palestina. E assim, na minha vivência, foi bem recente, né, a minha dedicação com mais afinco a essa questão, a causa palestina. E eu acho que um ponto significativo foi quando, em 2017, eu soube que o meu primo, Samer Abu Hamayel, que está lá na Cisjordânia, na época ele estava com 16 anos e ele estava preso numa prisão sionista, numa prisão israelense, porque ele tinha jogado pedras em soldados que estavam próximos à casa dele na Cisjordânia. Claro, né, que é um movimento de resistência, né, de falar, olha, parem com essa ocupação, vocês soldados não são bem-vindos. Então, assim, eles estavam geralmente com armas, né, letais, e ele jogou essa pedra e recebeu um tiro no joelho, né? Ele foi socorrido eventualmente por pessoas que estavam próximas, senão ele iria sucumbir até a morte. E depois de um tempo ele acabou sendo preso, né? Porque ele tinha atirado essas pedras. E aí eu fiquei sabendo, fui conversar com a minha prima, fui conversar com a minha tia e descobri um pouco o que estava acontecendo, né? Um jornal aqui, jornal, se não me engano, a Nova Democracia, pediu para eu fazer uma reportagem, né, sobre a situação do meu primo. E foi investigando um pouco melhor que eu descobri que ele estava sofrendo várias violações dentro da prisão. Por exemplo, a água não potável, uma comida de péssima qualidade. Se você quer uma comida de melhor qualidade, você tem que comprar, né? Impedimento de familiares. Na época o meu pai estava lá e ele foi impedido de visitar o meu primo na prisão. Enfim, e outras coisas também no sentido de tortura. Ele apanhava logo no joelho, né, de forma que ele denunciasse outros amigos que também estavam na luta, trouxesse algumas informações de interesse dos soldados, né, das forças de defesa de Israel, e machucavam logo o joelho dele, que já estava inflamado. Então ele foi no hospital já com uma situação crítica, mesmo porque as prisões também não têm medicamentos disponíveis. Então, quando o joelho dele já estava numa situação bem crítica, que liberaram ele para uma prisão, para um hospital, enquanto ele estava na prisão. Então, isso foi um relato, né, que eu falei, caramba, né, meu primo está sofrendo tudo isso, então eu preciso, no mínimo, denunciar e divulgar esse acontecimento aqui no Brasil. Foi quando eu trouxe isso para o jornal. Bom, depois eu fiquei sabendo também de uma prima minha que se casou com um rapaz da faixa de Gaza. Ela foi morar lá e acabou ficando muito tempo na faixa de Gaza, sendo impedida de sair. E eu me lembro da aflição da minha mãe, da minha tia, muito aflitas, né, sem essa possibilidade
sem uma resposta sobre a saída da Samira da faixa de Gaza, né? Então, isso também eu acompanhei, né, um pouco distante, mas agora eu compreendo melhor tudo isso que está acontecendo. Quando eu fui para a Palestina em 2011, eu fiquei quase no retorno de pegar o avião, eu fiquei quase 2 a 3 horas esperando. Eles sempre fazem isso de forma a nos cansarem mesmo. Então eles revistam toda a tua mala, desde uma tampa de caneta, eles abrem. Se você tiver com presentes embrulhados, eles vão abrir, além de eles serem sarcásticos com você. Mas nesse processo de fiscalização dentro do aeroporto, o que mais me tocou foi o fato de eles terem me levado para um lugar longe dentro do aeroporto, uma caminhada de mais ou menos 10, 15 minutos. Eu não sabia para onde eles estavam me levando. E eles me colocaram num quarto e falaram que era para eu tirar a roupa, né? E, bom, eu acho isso extremamente violento, né? Ninguém tem direito a olhar o meu corpo. E foi por uma mulher mesmo assim, independentemente se fosse uma mulher ou um homem. Mas eu acho que isso, eu acho não, tenho certeza que isso é uma violação, né? Eu sou brasileiro, tenho passaporte brasileiro, mas só pelo fato de eu carregar um nome árabe, eles me trouxeram essa violência de me expor, né, de me colocar nua sob vigilância de uma outra mulher israelense, porque eu estava adentrando um avião em Tel Aviv. Então, assim, enfim, tem várias questões. Outro dia eu estava nesse evento aqui, Sanaúd, da Juventude Palestina, agora em Foz do Iguaçu, e tive a oportunidade de conhecer o Amba, e ele me disse que ele é da faixa de Gaza. Eu nunca tinha conhecido um palestino da faixa de Gaza, e ele me relatou que há 9 anos ele está no Brasil. Não, ele está fora da faixa de Gaza, agora ele está no Brasil, mas ele estava na Venezuela. E ele me disse que há 9 anos ele não pode retornar para a faixa de Gaza, da mesma forma que a família dele não pode sair da faixa de Gaza. Então tem 9 anos que ele não vê a família dele e ele não sabe também se um dia ele poderá sair. Aí eu falei assim, mas você pode ir para um outro lugar e talvez encontrar a tua família. Ele falou, não, a minha família não pode sair da faixa de Gaza. E aí eu entendi a expressão, que parece um slogan, quando dizem que a faixa de Gaza é a maior prisão a céu aberto no mundo, e é verdade. Foi aí que eu entendi. Então, teve os acordos de Oslo, que o Weber vai ter a oportunidade de explicar melhor para vocês, mas nos acordos de Oslo, as tropas militares israelenses saíram da faixa de Gaza. Porém, eles continuam fazendo bloqueio e controlando a faixa de Gaza pelo acesso ao mar que essa região da Palestina tem. E aí eles fazem o bloqueio das pessoas, né, no sentido de ir e vir, checkpoints, né, várias mulheres dentro da faixa de Gaza, por motivo dos checkpoints nas fronteiras com Israel, elas acabam perdendo os filhos, porque elas às vezes estão em trabalho de parto, e por motivo dos checkpoints, nos bloqueios da faixa de Gaza, elas acabam tendo complicações no parto e perdem seus filhos. E tem vários bloqueios de alimentos, bloqueio de medicamentos, bloqueio de brinquedos, bloqueio até de temperos, isso é impedido, e também de materiais de construção. Ou seja, Israel destrói os prédios na faixa de Gaza, destrói os hospitais na faixa de Gaza e ainda por cima impede a entrada de materiais de construção para a reconstrução do que foi destruído por eles. Então, assim, se eu pudesse ficar aqui horas falando das violações e violências que os israelenses cometem contra os palestinos, teríamos que ficar aqui poucas horas fazendo esse vídeo, mas eu agradeço a oportunidade de falar sobre a questão palestina, que muitas vezes também é distorcida. Além de tudo isso, os palestinos têm que enfrentar esse estereótipo de que são terroristas, né, de que jogam bombas e mísseis sobre Israel, mas eu acho que tudo isso deve ser contextualizado, né? As pessoas não se tornam homens-bomba porque querem ou porque nascem assim. Existe um contexto que leva a essa atitude de desespero. E num país que não tem forças armadas, que não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica, as pessoas vão se defender, às vezes, utilizando o próprio corpo como arma de guerra. E é o seguinte, o terror
quem começa o terror são os israelenses. Então, esse terror, esse discurso, né, sobre terrorismo, ele tem que também ser bastante debatido, porque o país ou o território que é ocupado, que é invadido, que é violentado, ele tem o direito à legítima defesa. Então, os palestinos têm o direito à autodefesa. E quem define como vai ser essa defesa são os próprios palestinos, né? Mesmo que seja a violência como autodefesa, né? É uma violência política. Então, o que eu digo, se uma violência tem que acabar, se a violência tem que acabar, então a violência de Israel, que é a violência que inicia, que tem que acabar, né? E depois você discute a violência do palestino, que é uma violência de reação, de quem reage à opressão, de quem reage à violência. Então tudo isso é uma questão que tem que ser debatida, que tem que ser contextualizada, enquanto o povo oprimido há mais de 70 anos, desde que se estabeleceu o Estado de Israel, e eles não cumprem com as resoluções determinadas pela ONU, tá bom? É isso, espero ter contribuído, e depois o Weber me conta também como vai ser a discussão aí de vocês, quero acompanhar, e meu agradecimento. Um grande abraço e shukran. Tchau, tchau.